Então eu vou rápido nessa parte. Eu moro no Balanço. Eu moro no Balanço, no Belamar 34, né? Um barco que... ele era o mais regateiro no passado, não, de repente assim, muita gente pode achar, não é um barco mais indicado para cruzeirar que nem eu faço. Mas eu tento ser um comandante bem, assim, comedido, né? Sempre dando risado, sempre acabei tomando um barco assim que não é um super racer também, né? Tem um barco de cruzeiro também, mas com bastante mestre, assim, né? Mas antes de explicar o que eu aprendi, eu preciso explicar o que eu sabia antes, né? Como eu era antes e da onde eu vim, né? Eu vim de Bagé, que é lá da ponta do sul do Brasil, né? Lá no outro lado. E na minha cidade tinha muito mais vaca, cavalo do que peixe, assim, né? Uma cidade bem interiorana, eu não tinha nada a ver com o mar. E fora a minha família, que veio em 1930 no navio pro Brasil, não tinha nada, assim, né? Tipo, e esse aqui sou eu, trabalhando no SBT, e esse aqui era o Lombardi. Quem é que lembra do Lombardi? Ele nunca mostrava a cara, pra muitos acho que ele tá vendo pela primeira vez. Cara, e ele falava daquele jeito o tempo inteiro. Eu gravava tudo na terça e quinta e ele era uma figura, cara. Você chegava, só eu dei uma carona pra ele, né? E aí ele falou assim, sei lá, que ele começava no posto a falar assim: e aí, você pode ver aqui o pneu, como é que tá aqui? E aí todo mundo ria na hora. Assim, o cara falava e as pessoas riam, né? Era maravilhoso, cara. E eu depois trabalhei como diretor de filme publicitário, né? Fiz trilhas também. Aqui eu fiz 2 filmes do Camaro no Brasil, fiz muitos filmes com a GM. Tinha uma vida, eventualmente, né? Bem enganosa essa foto, mas eventualmente botava um terno, né? Tipo, tinha uma vida agitada como a maioria de vocês tem, ou teve em alguma fase da vida, né? E cheio de sonhos de crescer, de fazer coisas incríveis, como eu não tenho hoje. Mas, eu não sei, a maioria aqui já foi mais jovem, né? E no início, assim, você quer dominar o mundo, quer fazer... Uma vez me perguntaram o que você quer colocar uma empresa com não sei quantos funcionários, né? E eu tava bem nessa fase, aí nunca tive uma empresa muito grande, mas tava crescendo. E acreditava nisso, acreditava também nas promessas da tecnologia, né? Tipo, eu gosto de tecnologia, pra caramba, eu gosto mesmo. Mas tem coisas que não é muito verdade, né? Por exemplo, assim, quando criaram o carro, a promessa era, e nas propagandas, você via assim, ó, chega de andar 1 hora ou 2 para ir até a cidade de carroça. Isso não vai mais acontecer, né? Você chega em 10 minutos. E hoje, em São Paulo, pelo menos, é normal levar 2, né? Não é o mesmo trajeto, mas é a mesma experiência de vida, assim, né? Tipo, é ruim o carro? Óbvio que não é isso que eu tô falando. Mas a promessa de que você ia ficar menos tempo no trânsito não aconteceu, né? Tipo, isso não aconteceu nada. O luxo era outra coisa que também, eu gosto de luxo, acho legal, né? Mas o que é luxo? Essa faca aqui, ó, em 2000 a.C., alguma coisa, é uma das peças de maior luxo para a época, né, já encontrada, estava no túmulo do faraó. E ela é de ferro aqui, banhada com esses trabalhos em ouro e tal, mas ela não é luxuosa por causa do ouro, que também era luxo na época, mas é por causa do ferro, porque essa era a idade, não era a idade de ferro. E para você conseguir fazer ferro, você precisava de um meteorito. O ferro vinha do céu. Então, só um faraó praticamente podia ter uma faca de ferro. E então era luxo. Porque o luxo está ligado à escassez também, né? Qualquer coisa incrível e maravilhosa que você pode pensar, mas é abundante, não é mais luxo. O luxo tem um papel de diferenciar, né? Não é tanto diferente, não necessariamente diferenciar, mas de algo que é raro, né? E você tem só um acesso exclusivo. Carro é luxo hoje? Depende da faixa social, pode ser e tal, né? Mas o que eu acho que hoje verdadeiramente é o luxo, que em qualquer classe social ninguém tem pra nada? Tempo. Quase ninguém tem tempo para fazer as coisas que ama. E eu notei isso de algumas maneiras, sabe assim? Mas eu trabalhei, virava a noite direto. Meus amigos aqui que são da publicidade, sabe assim, você vira a noite direto. E eu estava super bem, assim, nada excepcional, mas eu tive um burnout, né,
fazendo uma salão de automóvel, e isso meio que me despertou, assim, porque eu tinha 33 na época, eu falei, cara, eu tenho 33 e tô com o braço, 6 meses, com o braço fazendo um movimento, assim, a cada minuto, e o olho piscando, assim, depois, quando eu tinha 66, cara, eu vou morrer, sei lá, né? E aí eu comecei a procurar coisas que me tirassem um pouco disso, ou que eu tivesse, obviamente não pensava em parar de trabalhar, nada assim, mas que tivesse algum momento que eu conseguia dar um reset, assim, porque tava demais. E aí, nessa época, comecei a gostar de filosofia e tal, e me deparei com uma coisa assim, ó, importante ou útil. E isso eu penso todos os dias da minha vida. Porque parece quase igual, essas palavras parecem quase iguais. Bom, importante, todo mundo tem uma ideia do que é importante, é algo que é imprescindível e que é de primeira necessidade, é uma coisa que você, né, tipo, busca, né, e a grande custa e tempo, né? Agora, o útil, ele é algo que serve a alguma coisa, sabe assim? Então, por exemplo, assim, felicidade é útil para quem? Assim, tipo, sabe assim, tipo, a felicidade ela já tem valor em si, ela não precisa ter utilidade, sabe assim? A felicidade ela já é o valor máximo, sabe? É o que você precisa conseguir, sabe assim? Então, ela é importante, não útil. Sempre quando... Então, ok, a gente fala também assim que do jeito do dia a dia, do jeito, né, que às vezes usa as duas palavras de um jeito ou outro. Mas identificar o que é útil e importante na minha vida foi essencial. Porque assim, é importante, por exemplo, assim, no trabalho estarmos felizes. Claro que é. Mas não é. É útil talvez para a empresa. E tem todo sentido, né? Tipo, o funcionário está feliz. Aí nesse caso a felicidade é útil. Mas para a gente é essencial. E eu acho que assim, tem gente que coloca o dinheiro como algo importante. E aí coloca como a última coisa é o dinheiro. Quando na verdade, o que eu descobri, para mim faz sentido, o dinheiro é algo útil. Para mim buscar algo realmente importante, a minha segurança, a segurança da minha família, da felicidade. E quando eu comecei a ver isso, eu comecei a ver que o trabalho, cara, se eu tá bom, mas eu tô tendo um piripaque aqui de trabalhar tanto. E tipo, pô, esse dinheiro ele não tá sendo mais útil, assim, tipo, porque felicidade não tá trazendo, saúde tá tirando, assim, né? Então eu comecei a procurar coisas, isso me perseguiu durante um tempo, né? Assim. E aí foi quando eu encontrei a vela. Eu comecei a velejar da maneira mais ridícula que alguém já começou. Porque assim, ó, eu tava nadando na Ilha Grande e aí vi um casal que tava fazendo churrasco no veleiro, e eu gaúcho, né, de Bagé, eu falei, cara, eu quero fazer churrasco aqui no mar, né, tipo, muito melhor que na praia e tal. E aí eu fui aprender a velejar, né, é por isso que eu falo que era o sal grosso do churrasco ou o sal do mar. E aí eu fui aprender a pilotar minha churrasqueira autopropelida, que eu achei que ia ser o veleiro, né, que ia levar a churrasqueira para tudo que é lugar. E eu descobri que a vela era muito mais legal do que o churrasco até, né, se eu escutar isso em Bagé, eu não entro na cidade não. Mas aí eu velejei um pouco de laser, de Day Sailor, aí eu tive um Flash 65, que eu fiz algumas regatas lá na Guarapiranga, né, foi muito bacana. Eu fiz 4 regatas, tirei segundo em todas. Só que a primeira tinha 10 barcos, o que é massa, né, o segundo tá bom. Aí depois a outra tinha 4, legal. As outras duas tinham 2 barcos, eu tirei o último também. Aí com esse barquinho, cara, eu não tá indo aqui. Com esse barquinho eu fui pra Ilha Grande, ele veio pro mar, dormia nele, eu enrolava uma lona que assim na volta embaixo do casco, assim, para não cair. E pô, eu descobri um mundo maravilhoso. E foi uma coisa que eu encontrei um propósito, assim, além além do churrasco, além do trabalho, né? E depois eu comprei esse barco, que foi o Brutus, que aí eu já conseguia morar um pouquinho mais. Não morava a bordo ainda, né? Mas conseguia ficar longos períodos. E fui aumentando o tempo que eu ficava. Né? Esse aqui era o Brutus, do caminho também. É um Newport 25.4. Mais perto, pode ser, né? Aí começou a esse barco. E eu eu não queria saber de câmera no barco, de jeito nenhum, porque era meu trabalho, e tudo que era câmera era trabalho. Mas eu pensei, eu me encantei tanto com o que eu vi,
com o mundo que eu vi, assim, pessoas que moravam a bordo, como entre Rio e São Paulo, duas cidades assim, super, né, megalópolis, tem uma galera que mora no veleiro, né, e hoje, morar no veleiro, pô, tem mais luxo, assim, tem internet Starlink, tem bateria de lítio, tem... Mas na época ainda, sei lá, mesmo que seja 10 anos atrás, era ainda um pouco mais, né, roots, assim, né. E depois eu fui morar nesse barquinho que era 25 pés, tinha que cozinhar assim, né? Mas foi maravilhoso, cara. Mas aí, poxa, conheci esse mundo, me fez pensar muito, me fez analisar o que eu vivia, o que as pessoas viviam e dar um distanciamento para ver. Quando eu descobri a vida a bordo, eu não descobria só a vida a bordo, uns 10% foi isso. Mas eu descobri como é que era a vida na cidade. Porque, tipo, sabe quando você está bem perto de um prédio, você vê tipo, uma porta, uma janela? Quando você se afasta, você vê o prédio inteiro? A nossa vida é assim. Às vezes a gente está lá, boleto, funcionário, trabalho, não sei o que lá, chefe e tal. E não tem tempo de ver o todo, assim, ver o rumo. Você está só assim, vendo a bússola, só o rumo e a rota, você não sabe muito para onde está indo, sabe? E para mim foi esse momento que eu comecei a pensar, né, na vida e descobri esse lugar maravilhoso que parecia outra civilização, sei lá, entre Rio e São Paulo na época, isso era Paraty, etc. Né? Esse é o primeiro Hashtag-Sal, né, do primeiro casal, foi maravilhoso ter gravado. Eu achei que ia ser só um documentário, mas porque eu gostei de fazer e seguir fazendo Hashtag-Sal, estou aqui hoje. Esse é o segundo casal, entrevistei pessoas maravilhosas, eles criando o filho, que hoje está super bem, né, com uma educação maravilhosa, tudo, né, esse casal do Plankton, eles viajaram pela Europa, eles devem ter passado aqui, né, acho que voltaram para o Brasil já, né, eu encontrei eles em Abrolhos, quando eles chegaram, Igor e Cecília. Aí, aqui outro casal da Nova Zelândia, né, esse aqui no episódio 9, eles voltaram, tiveram um filho no Caribe, voltaram com a criança, né, tem uma fazenda hoje lá. As duas médicas que eu entrevistei também, a Vivi e a Rúbia, muito queridas. Então assim, eu fui criando, vocês conhecem o Maurício? Ninguém conhece. Queridão, né, e aqui já aventureiro no clube, né? Eu fui criando assim um perfil que, obviamente, eu não inventei, óbvio, né, assim, tipo, mas que eu ajudei a divulgar para muita gente, que é o perfil do cara que mora no bairro, sabe assim? E começou a... Eu no início achei que entrevistar assim, tipo, 3 ou 4 que eu conheci que moravam no parque, depois eu vi que tinha mais, e também no canal foi mais gente morando, aí a pandemia então explodiu, né? O Hélio, né, foi um episódio muito importante também. Né, o Vladimir Juliano, que está no sul da Bahia, também está em Itamamu, com famílias, né? E eu fui vendo que era possível viver diferente, cara, que essas pessoas, eu não achava que elas eram menos felizes do que eu, assim, na verdade é o contrário, sabe? E tendo pouco, né? Também, Zenit, pessoal querido. E hoje o canal tá com 243 mil inscritos, eu vivo dele já, né? Tipo, eu tenho o canal há 11 anos, acho que uns 8 anos, que eu trabalho exclusivamente com o canal. E a ideia é, em primeiro lugar, vela, claro, né? E mostrar a vida a bordo, a vida no mar. Como uma ferramenta assim, não que todo mundo vai querer aqui tipo, morar a bordo, não é essa questão, todo mundo que assiste, não vai ter 240 mil pessoas no Brasil morando a bordo, mas um alongamento com pensamento, sabe? Porque de repente, tipo, tem uns malucos morando a bordo, eu posso andar de bicicleta para o trabalho, eu posso morar em outro lugar e trabalhar online, eu posso, para ter esse distanciamento assim e ver como a vida pode ser diferente. E essa é a forma que eu acho que o canal se encaixou na vida das pessoas, dar uma repensada, assim, não pela minha vida só, ou pelo meu pensamento, mas todas as outras que eu entrevistei, de todas as pessoas, cada um dando um depoimento, né, muitas que assistiram o canal e foram lá e viram, e fizeram a sua história também, né, e é muito gratificante, assim, porque criou uma comunidade, sabe, de pessoas, é legal ver que muita gente também começou a morar e faz charter, e também a entrevista ajudou, né? Então tem uma comunidade bacana. E o trajeto que eu fiz até hoje, né? Eu fiz, na verdade, 3 vezes aqui esse cara aqui, ó. Vocês conhecem esse cara aqui, ó? Quem compartilha a posição comigo é o Kleber, do Mares. Né? Aí ele casou de estar aqui, eu não tinha. Ele está mais para baixo. Não é de hoje, sei. Acho que ele voltou para o Batu. Ah, tá.
Esse cara amarelinho desse daqui é um ponto que eu dormi na costa, né? Então eu fiz 3 vezes Rio de Janeiro, Porto Alegre, e na última eu fui até o Uruguai, né? Que eu queria fazer, meu plano é fazer do Chuí até o Oiapoque lá em cima. O Chuí não dá para ancorar, é um canal assim que fizeram um mole só para a fronteira do Brasil e do Uruguai não mudar de lugar, que era uma barra que, tipo, às vezes o Uruguai amanhecia com 20 metros a mais, o Brasil depois 30 a mais, aí eles fizeram uma barra. Mas aí fui até o Uruguai, foi maravilhoso, lugar muito incrível. Só esse lado sul aqui, né? Aí, poxa, nessa descida eu conheci minha esposa, mulher da minha vida, que está em algum lugar aqui, Ana Lívia, lá. E eu conheci a Bela, né? A gente se conheceu lá, e aí, tipo, eu pensei, cara, se eu ficasse aqui, eu ia namorar com essa menina, mas, pô, tem que ir embora. Aí fui realmente pra Guarujá, aí eu dei uma saudade, assim, falei, pô, quer ir comigo pra Torina e tal? Pega um ônibus, vai lá. Ela falou, por que eu não posso ir velejando contigo? Porque era 2 dias, né? Eu falei, olha, até pode, mas assim, tu nunca velejou na vida, né? Vai pegar 2 dias de mar aberto, tipo, pô, com medo de perder a namorada, né? Aí ela foi e deu uma enjoadinha, mas assim, vou resumir bastante, mas deu uma enjoadinha, aí viu um golfinho biluminescente, aí viu uma pássaro no mastro e achou que era uma fada, foi tudo maravilhoso. Aí eu vou falar agora, eu vou falar uma coisa que eu nunca falei numa palestra, só falei em particular, assim. Aí a gente chegou na Ilha das Peças, lugar maravilhoso, assim, tem golfinho. Tu olha, tem golfinho o tempo inteiro. Eu já fiquei 15 dias lá, se tu olhar 1 minuto pra rua, tu vai ver golfinho. É tudo perfeito, tudo maravilhoso. Aí eu vejo que o tanque de águas negras do barco entupiu, que é onde guarda a água da... Né? E aí começou, e eu pensei assim, tá, acabou. Qual é a próxima cidade que tem aeroporto, rodoviária, aqui, né? E aí ela, tipo, não, eu vou ajudar você, pegou uma canequinha lá e foi me ajudando, né? E eu falei, não é um gostinho bonito só, tem que ser, na hora ruim tem que ser, né, pra ajudar, né? E aí a gente foi, a Ana Lívia foi de Ilhabela. Adriana, fala sério, o tanque já estava entupido. Foi o teste, né? Aí a Ana Lívia foi comigo até o Uruguai, até Montevidéu, só de Florianópolis para Rio Grande, que a gente teve amigos que foram juntos, o resto só eu e ela. Foi parceiraço, nunca tinha velejado, e ia tricotando e assistindo série na sala. Não enjoava assim, ó, de jeito nenhum. Assim. E aí, bom, a gente foi para o Uruguai em Montevidéu, né, Punta del Este, La Paloma, na verdade ao contrário, voltando. A gente foi parando nesses 3 pontos. E depois a gente voltou numa tocada só aqui para Rio Grande. E nesse canto, assim, né, cara, é maravilhoso, só que aqui nessa costa, fora daqui até aqui, por exemplo, não tem nada. São 2 dias aqui. Daqui da Florianópolis não tem nada, é só areia. E assim, ó, eu não selecionei, tá? Eu só peguei a previsão, acho que de quarta. Vocês veem como é que é lá, assim, ó. Aqui, ó, é de quarta-feira que vem. Né? Tipo, lá o negócio é você tem que esperar a janela muito boa, risado ou só de genoa. Às vezes a gente veleja lá só com a retranca, cara. Só com o lazy jack já dá de raiva. De mar aqui, tipo, 6 metros de onda vai ter, aqui nesse bolo deve dar 9, cara. Mas aí você encontra, claro, essa é uma janela que casou aí, mas você encontra janelas melhores, se quiserem no Rio Grande do Sul, dá pra ir bem, dá pra ir tranquilo, mas a escolha da janela é essencial, assim, você tem que, a previsão de lá, como é tudo plano, eu acredito eu, rola melhor do que aqui no Rio de Janeiro, porque não tem muito morro, acho que é essa, porque não sei. Mas dá pra ir e os clubes recebem super bem, assim, sabe, é maravilhoso, mas tem que ficar ligado no tempo. Aí lá eu visitei vários lugares no Rio Grande do Sul, visitei vários lugares em Santa Catarina, tem também ancoragens maravilhosas, Florianópolis, Porto Belo, Itajaí, tem um monte, né? Paraná, eu tenho um amor com o Paraná, assim, porque o pessoal falava assim, passa rapidinho lá porque não tem nada. Eu fiquei 8 meses no Paraná. E entrei dentro de canais incríveis, tem 2 clubes de vela muito queridos lá, conheci um monte de coisa. E aí eu venho subindo a costa bem devagar, e assim, ó,
eu vou descobrindo esses lugares, porque tem lugares que o pessoal fala, não tem nada lá. Por exemplo, em cima de Vitória, só caravelas. Pô, eu descobri Santa Cruz, que é um lugar que eles iam fazer uma regata lá com 10 barcos lá dentro, que o pessoal do clube conhece, assim, o pessoal que é de lá, né? Mas quem de fora não conhece, assim como vocês aqui conhecem lugares, tipo Mangue Seco, quase ninguém que passa entra, por exemplo. Aqui eu vejo que alguns entram. Né? Então, tendo tempo de falar com o pessoal, dá tempo também de perguntar para os locais, conseguir um pescador que te pega lá fora, né? Tipo, e aí eu vou entrando e gravando cada um desses lugares, né? E gravando aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, né? Parei em todos esses lugares aqui, dormi, gravei, fiz episódios. E assim, quando eu chego no lugar, se você chegar num dia de gravar, você vai pegar a lista do TripAdvisor, ou sei lá, uma lista do Google lá, e vai gravar a mesma coisa que todo mundo já gravou, assim, né? Tipo, nada errado, não tem problema. Mas eu gosto de morar ali uma semaninha, conversar com os locais, especialmente o pessoal da vela, os pescadores, e descobrir o que tem de interessante e diferente que o pessoal não mostrou, né? Então, por isso eu fico bastante tempo nos lugares pela costa brasileira. Então, a gente até agora, fez isso aqui, né? Chegou até Salvador, demorou bastante tempo, né? Porque, na verdade, sim, eu fiz várias vezes de volta, mas daqui até aqui acho que demoraram 2 anos. E eu pretendo demorar mais 2 ou 3 anos. Não. Eu vou mostrar no outro mapa. Mas aí cheguei no sul da Bahia, né? E conheci coisas maravilhosas. Eu vou passar rápido, vocês conhecem isso aqui tudo, né? Mas Abrolhos, né? Que é um lugar incrível, baleias, a gente passou. Teve um trajeto que a gente viu 60 baleias, ou pelo menos 60 aparições, assim, né? A água de lá tem não sei se alguém aqui já teve, muitos aqui já devem ter ido lá, tem não sei, um azul estranho, meio esverdeado, maravilhoso, que eu não vi em outros lugares. A gente desceu lá, né? Tem uma história também lá no Farol, é um museu, todo o Farol que o Farol é um museu. A gente conseguiu ficar 22 dias em Abrolhos, especialmente porque a gente é desalinador, então porque o mais complicado é levar água, assim, né? Então a gente ficou um tempão lá, deu sorte também. Aqui foi uma barracuda, que o primeiro dia que a gente chegou tinha uma barracuda no lado do barco, assim, né? Foi tipo eu queria pular na água, já foi um gelo, assim, né? E aí, a água lá maravilhosa, né? Tipo, de muita vida. Bujão azul, né? E aqui, foi o encontro com o tubarão que eu mergulhei lá. Olha lá, parece. Mal dá pra ver, né? Aí eu tentei seguir ele, mas ele nem aí pra mim. A água fica turva, né? Só na minha volta, não sei porquê. Aí Caravelas, cidade que não tá no roteiro turístico mais tradicional, mas eu gostei pra caramba também. E foi uma coisa que falava assim, no Sudeste falava, cuidado que o Nordeste é perigoso, sabe? Tinha muito isso assim. E, poxa, eu cheguei em Caravelas, o pessoal largava a bicicleta, ia para o mercado e sem corrente, sem nada, via as casas sem grade, eu falei, cara, isso não é perigoso, nada. Eu largava o bote lá direto, assim, e todos os lugares que eu tive no sul da Bahia foi super tranquilo. Claro, Ilhéus, uma cidade maior, a gente teve mais cuidado um pouco, assim, não largava na praia o bote. Mas também não foi super tranquilo, né? Eu achei bem lindinha Caravelas, é pequena, não tem um apelo turístico, assim. Aliás, até tem um apelo, mas não tem uma aparelhagem turística assim, muito grande, né? Mas eu amei lá. Bem cidadezinha do interior, bem legal. Tive Recife de Areia, que é um lugar no meio do Parcial das Paredes, também, acho que pelo menos fora da Bahia pouca gente conhece, né? Ali está o Parcial das Paredes, a Brolha está pra cá, assim, e você vai lá no cantinho e tem, aqui assim, uma entradinha ali, que você pode parar no meio do nada, assim, você acorda e tipo, você não vê nada, né? Na maré baixa aparece a pedra. Maravilhoso. Alguém conhece Recife de Areia? Já parou lá? Já. Você saiu com o Muro Chatinho para falar? Ou de Caravelas. No contravento ali, mas aí era no meio do canal, passando das paredes, não tinha muita onda, eu fui. Entre Abrolhos, assim, numa linha reta para o Uruxatiba, no meio do caminho. Você não pode ir reto, porque é o Parcial das Paredes, mas mais para cima, assim. Na frente de Prado. Quase na frente de Prado, sabe? Que é uma cidade que eu acho que dá para ir, que barcos entram, né? Mas com o meu eu fiquei meio... E aí tem uma passagenzinha no canto de Recife de Areia.
Alcobaça, né? Acho que é, na frente de Alcobaça. Prado é um pouco mais pra cima, acho. Aí Cumuruxatiba, que é um lugar maravilhoso que eu parei também, abrigado na maré morta, assim, na Cisídia, as ondas passam daquelas pedras ali e eu tipo, saio meio correndo, assim, mas pode ser o dia também. Foi. Aqui, Cumuruxatiba, você tem uma entradinha, o Navionics mostra meio errado aqui, né? Mas a entrada é bem que assim, ó. Ainda Cumuruxatiba, né? Tipo, foi o primeiro lugar que eu vi essas falésias, que na carta de Faz de Caminha falava, né? Que quando eles chegaram tinha essas falésias que ficavam douradas no nascer do sol. E lugar maravilhoso também. E aqui a Barra do Caí, que é o lugar que, segundo os historiadores, é o lugar mais provável que a frota do Cabral chegou, né? Tipo, pelos cálculos, assim, porque bate tantas milhas abaixo de um porto que eles entraram no Porto Seguro, tinha as falésias, era um lugar que era pouco abrigado, entrou no Sudeste, calculando, assim, com as 3 cartas que tem da época, o pessoal acha que é ali da Barra do Caí, mas não existe um registro, né, definitivo, assim. Um lugar muito lindo também, mas não abrigado, assim, aí não é. Aí eu passei de carro na ponta do Curumbau, né, aí eu passei, infelizmente não acordei, mas um lugar muito lindo. Porto Seguro, né, eu tive, Arraial da Ajuda, gostei bastante também, lugar incrível. Trancoso eu não entrei também, só fui conhecer. Santo André, um lugar maravilhoso, acho que é mais dos velejadores que conhecem, né? Bem abrigado, né? Tipo, é fácil de entrar, assim, não é tão, tem uma barra, mas não é tão difícil. É bom ter um prático, sim, mas uma vez que você pega, assim, né? Tipo, não achei tão. Aí, eu parei na frente de um hotel muito legal, que o pessoal tinha um pier, né, que ajudava. Foi uma estada muito legal. Mas é incrível como a Bahia, né, é gigantesca, porque eu estava na Bahia, mas estava tudo distante de Salvador, né, tudo era longe, né, assim ainda. Né. E lá tive a chance de ver tartarugas nascendo, né, foi mágico também isso, que gravei no episódio. Aqui Santa Cruz Cabralha, né, que também dá para chegar de veleiro. Aqui é o lugar que foi rezada a primeira missa do Brasil, né, hoje é um território indígena lá, mas dentro da cidade. E fui para Ilhéus, que eu fiquei 2 meses lá. Eu adorei a cidade, tem uma história incrível. Não é muito abrigado lá, quem foi lá conhece, né? Depende, acho que no inverno que eu fui era um pouco mais. Acho que no verão, talvez com o Nordeste. Mas tem um pessoal muito querido no clube, né? Tipo, a gente foi super bem recebido também lá. Foi maravilhoso, fiz uma reforma elétrica lá também. Itacaré, que já é pertinho aqui, né? Foi onde eu conheci o Kleber. Meio ruim de entrar, mas dá para entrar. Só também tem um prático ou alguém com bastante confiança, assim. Mas o lugar que o Kleber estava ancorado, que era mais ou menos aqui, ó, no Navionics é terra. E segundo o pessoal falou, era terra mesmo. Tinha foto satélite com grama, mas mudou a entrada, né? Só para ver que essas barras assim, de areia, elas são complicadas. Elas mudam bastante. Tem praias muito lindas lá, né, também.